Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos lá na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler versículo 17, 18 e 19. Aos Hebreus, capítulo 11, versículos 17, 18 e 19. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Aproxime-se da pessoa, divida a leitura com ela para aprender com a gente. Está escrito o seguinte: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amém? Eu vou reler, preste atenção. Pela fé, isso foi feito pela fé. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Amém? Eu vou ler agora só o versículo 19 e você repete em seguida comigo. Vamos lá, só o versículo 19. E daí também, todo mundo, e daí também, em figura, ele o recobrou. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar uma grande salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Agora, Pai querido e Deus amado, este povo que te glorifica quer a tua bênção. Então, sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. E vem com teu Espírito Santo e toma os lábios do pregador e fala com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podeis assentar, por favor. Abraão tinha 75 anos de idade e a mulher dele tinha 65, quando Deus falou com ele pela primeira vez, e era apenas uma voz que ele ouviu, e na época ele morava no país mais avançado do mundo, a Babilônia, a nação mais poderosa da terra. Ser um cidadão babilônico significava ser cidadão de primeiro mundo. E Abraão era babilônio de nascimento. Mas aí ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão creu naquela voz e foi. Era a voz de Deus, ele sentiu que era a voz de Deus. E ele foi. Quando ele chegou na terra prometida, ele falou: poxa, mas aqui não tem nada, só tem pedra, areia, espinhos. Essa terra é muito miserável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar descendo e vou para o Egito. E o Egito era o segundo país mais importante do mundo. E ele foi para o Egito, mas foi por conta própria, sem Deus ter mandado. No Egito vai acontecer uma série de desgraças. Ele vai perder a Sara, ele vai ficar sozinho, ele vai ver que a sua decisão carnal, pessoal, fora da direção de Deus, teve consequências para a vida dele.
Mas aí Deus vai, conserta tudo, e Abraão então retorna para a terra que Deus tinha mandado, para Canaã, e diz a palavra que ele foi habitar entre Betel e Ai. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. E a palavra Ai, em hebraico, quer dizer ruína. Então você entende que Abraão, ele estava habitando mais próximo de Betel, na casa de Deus, mas Ai, a ruína, é logo ali. Significando que a pessoa, quando está seguindo a direção de Deus, tem que habitar em Betel, onde Deus está trazendo ela. A pessoa tem que ficar na direção de Deus. Quando a pessoa toma decisões por conta própria, ela vai ser responsável por tudo de ruim que vai acontecer. Deus só vai consertar os erros da pessoa quando a pessoa disser para ela mesma: fiz besteira, meu Deus, me ajude. Aí Deus socorre, conserta a situação, mas a pessoa tem que ficar em Betel. O que é Betel, igreja? A pessoa tem que ficar na casa de Deus. E por que você não pode sair de Betel? Porque Ai é logo ali. Toda pessoa que sai da casa de Deus vai para a ruína. Você nunca vai ver um desviado se dar bem, uma desviada se dar bem. A pessoa sai de Betel, Ai é logo ali. A pessoa já entrou em ruína, a vida dela vai ser desgraçada. Aí Abraão resolveu obedecer a Deus. Eu vou ficar aqui, ainda que aparentemente eu não esteja vendo uma terra próspera, ainda que aparentemente eu não esteja vendo grandes coisas. Se Deus mandou eu ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. Daqui eu não vou sair. Você tem que ter essa convicção. Deus dirige os teus passos. Deus toma conta de todas as coisas na terra. Até o cair da folha de uma árvore é controlado por Deus. Se Deus falar assim, essa folha de árvore não vai cair, a árvore pode até cair, mas a folha não cai. Até a morte de um passarinho somente ocorre se Deus antes concordar. Se Deus não permitir, o passarinho vai ficar vivo para sempre. Deus controla todas as coisas. Deus controla a tua vida também. Mas Deus não obriga você a fazer o que Ele quer. Porque Deus não é ditador. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na tua vida. A gente sabe qual é o plano dele. São coisas excelentes que Ele tem preparado. Mas se eu quiser sair fora do plano de Deus, Deus não me obriga a ficar no plano dele. Se eu resolver sair da igreja, começar a beber, fumar, me prostituir, ir para balada, começar a fazer coisa errada, falar palavrão, Deus não vai me obrigar a ficar dentro da igreja, em Betel. Só que quando você começa a agir na carne por conta própria, a ruína é logo ali. Ai é logo ali. Então você vai acabar com a sua vida arruinada. Somente quando a pessoa se arrepende, é que Deus vem e conserta tudo o que a pessoa fez de errado, e Deus corrige as consequências ruins que estavam na própria vida da pessoa e na vida da sua família. Foi o que Deus fez com Abraão. E Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho. Apesar dele ter 75 anos, ele ainda não é pai. A mulher dele tem 65 anos e ela ainda não é mãe. E ela já está velha para ser mãe. Mas Abraão resolve acreditar. E ele fica esperando. Ele fica esperando. Cerca de 13 anos depois que ele estava esperando, a mulher de Abraão toma uma decisão na carne. E falou: Abraão, eu tenho uma serva chamada Agar, ela é egípcia, ela é minha propriedade. Você vai ter filhos com Agar, e todos os filhos que a minha escrava tiver são meus. Eu terei filhos pela minha escrava. E o Abraão, ao invés de ter falado: Sara, não quero, eu vou esperar em Deus, eu vou esperar o cumprimento da promessa de Deus. Ao invés de Abraão ter confiado, ter ficado firme, ele concordou com o plano da Sara. E foi aí que nasceu o Ismael. Você sabe quem é o Ismael? É o pai de todos os árabes. Os árabes são irmãos dos judeus. O Abraão, depois, aos 100 anos de idade, ele vai ter o filho chamado Isaac. Isaac vai nascer, e o Isaac vai ser o primeiro judeu. E o que vai acontecer?
o ciúme de Ismael vai concorrer com Isaac e vai começar ali a inimizade entre esses dois povos, que continua até hoje e que vai culminar na terceira e última grande guerra mundial. Os árabes e judeus estão no centro desse futuro conflito mundial. E eles são irmãos, ambos filhos de Abraão. Agora, olha só, quando Abraão e Sara tiveram a ideia de gerar filhos através de Agar, a egípcia, aquele era um plano fora da direção de Deus. É isso que a palavra está querendo nos mostrar. Toda vez que você toma decisões fora da direção de Deus, vai ter consequências ruins. Você acha que Abraão, se soubesse o problema mundial que ele iria criar ao se relacionar com Agar e ter o Ismael, você acha que se Abraão soubesse o problema, o conflito que ele iria causar, que não iria durar só para aquela vida, e que avançaria nos séculos, e que avançaria na história da humanidade, que influenciaria o mundo todo para o mal, você acha que Abraão teria feito uma besteira daquela? Então, a pessoa às vezes faz coisas fora da direção de Deus e as consequências duram, mesmo que Deus venha e corrija, porque Deus tem protegido a nação de Israel. O país, a terra que Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, essa terra existe até hoje, é Israel. O país é cercado de árabes. Aqui está a Síria, aqui está a Jordânia, aqui está o Egito, mais para baixo o Irã, que quer jogar bomba atômica e acabar com Israel. Você vê? Deus tem consertado o erro de Abraão, protegendo Israel da destruição. Porque todos os judeus são descendentes de Isaac. E Deus falou para Abraão, Abraão, é em Isaac que será chamada a tua descendência. Deus tem consertado o erro de Abraão, impedindo que os descendentes de Isaac sejam destruídos. Mas o problema está aí, e perdura até hoje. E vai continuar. Mas vamos lá. Tudo que está na palavra de Deus, a história de Abraão, não é um caso para a gente olhar e falar assim, olha que história legal. A vida de Abraão é um exemplo de como a gente deve fazer na nossa própria vida. Ver tudo o que aconteceu com Abraão, as coisas boas que ele fez e as coisas ruins que ele fez, e procurar não cometer os mesmos erros que Abraão cometeu. E imitar Abraão nas coisas em que ele acertou. Porque tudo que Abraão também acertou foi maravilhoso. Então veja só. O texto que eu li para você, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Primeira coisa, Abraão foi provado. Toda pessoa de Deus é provada. Ninguém vai ficar fora de ser provada por Deus. A vida de Abraão é como se fosse um padrão para a gente, um modelo. É assim que acontece com a pessoa que vive pela fé. Abraão foi o primeiro homem a viver pela fé. Então, tudo que aconteceu na vida de Abraão é um modelo para a gente. Abraão é um modelo. Ele foi provado. Quem vive pela fé como Abraão também é provado. Se você não quer ser provado, então você não é de Deus. Porque toda pessoa de Deus, num determinado momento, vai receber uma provação pesada de Deus. Amém? Se você não quer provação, vai lá para o budismo, vai lá para o kardecismo, vai lá para outra religião. Mas se você é de Deus realmente, então você tem que estar consciente. Chega um momento que Deus trata com você particularmente, pessoalmente. Ele fez isso comigo e se não fez com você, ele vai fazer. Porque Deus chega um momento que ele quer tratar com a pessoa diretamente. E Deus fez assim com Abraão.
Quando ele estava com 100 anos de idade, então o Isaac nasceu. Ele ficou muito feliz. Abraão, então, achou que tinha sido muito abençoado, porque ele prosperou, ele tem muito gado, seus rebanhos se multiplicaram. Abraão tem muito ouro, tem muita prata, ele tem centenas e centenas de empregados trabalhando para ele. Abraão tem muito prestígio social, ele é praticamente um rei. Ele tem prestígio de rei, ele é tratado como rei. Mas Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, você está pensando que eu já te dei tudo, não é? Eu tenho mais coisas para fazer na tua vida. Você está com 100 anos e pensa que eu já fiz tudo o que tinha que fazer na sua vida, né, Abraão? Mas eu não fiz tudo, não. Você vai me conhecer agora de um jeito que você ainda não me conhece. Deus planejou isso. E Deus fala assim para Abraão: só a voz, só a voz. Deus fala assim: Abraão, teu filho Isaac já é um moço. Ele é o filho único, o filho que você ama. Eu quero, Abraão, que você pegue esse teu filho único, que você ama tanto. Eu quero que você dê ele para mim como holocausto, numa montanha que eu vou te mostrar. E Abraão, quando ouviu esta ordem de Deus, ele tinha duas opções: ou obedecia ou não obedecia. Vou te dizer uma coisa: se Abraão tivesse dito para Deus ou para ele mesmo, de jeito nenhum, estou imaginando coisas, deve ser a minha idade, estou com 100 anos, eu estou delirando, estou ficando gagá, estou ficando caduco, estou imaginando coisas, estou achando que Deus quer que eu ofereça o meu filho em holocausto. Isso é coisa da velhice, isso é coisa da idade. Imagina, não vou fazer isso de jeito nenhum. Se Abraão tivesse agido dessa maneira, hoje nós não estaríamos falando dele aqui. E Abraão não teria sido o pai da fé. E quer saber uma verdade? Se Abraão não tivesse feito o que Deus estava mandando, nós hoje, no nosso século, nem saberíamos que Abraão existiu. Não haveria nem lembrança dele. Nós só sabemos que Abraão existiu porque ele ouviu a voz de Deus e no dia seguinte levantou bem cedinho, pegou 2 empregados, um jumento, pegou lenha, pegou fogo, pegou o cutelo, acordou o filho Isaac, que já era um mocinho, e falou: meu filho, você vai sair com o papai, vamos. O menino levantou e foi com o pai. Tchau, Sara. E Abraão não falou nada para a esposa. Por que Abraão não falou nada para a esposa? Porque aquele era um trato pessoal entre Deus e Abraão. Se Abraão vira para Sara e diz assim: Sara, o que você acha, hein? Deus pediu para eu pegar o nosso único filho, que esperamos 25 anos por ele, e que agora é um moço bonito. Deus pediu para eu oferecer o Isaac em holocausto lá na montanha em Moriá. A Sara teria dito: de jeito nenhum, Abraão, você não vai fazer isso não. É verdade ou não é? E se Abraão insistisse, teria uma crise conjugal. E provavelmente diriam que ele estava já senil, louco. Por isso que Abraão não falou nada para Sara. Simplesmente se despediu. E Abraão foi. Por que Abraão fez isso? Por causa do que eu li aqui para você, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão pensou assim: eu fui pai aos 100 anos de idade. A minha mulher foi mãe aos 90 anos de idade. Eu não tinha o Isaac, foi Deus que me deu. Se Deus fez este milagre, e agora Ele está me pedindo o Isaac, eu tenho que continuar confiando nesse Deus poderoso. Deus vai me mostrar um milagre maior ainda.
mesmo que eu sacrifique o Isaac, mesmo que eu ofereça o meu filho em holocausto, mesmo que eu mate o meu filho como oferta, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Abraão creu nisso. Abraão não pensou assim: tchau, Sara, estou indo embora, levando o filho de casa e depois vou voltar sozinho. Abraão não pensou isso. Abraão pensou assim: eu estou saindo com meu filho, vou fazer o que Deus mandou, mas eu não volto sozinho não, eu volto com Isaac. Eu vou voltar com meu filho, nem que seja ressuscitado. Quem crê que Deus tem poder para fazer isso? Amém? Porque Deus nunca vai pedir uma coisa para você que te prejudique. E aí está o conflito da fé. Muita gente não tem coragem de dar o 7º passo com Deus, porque este passo é muito difícil. A pessoa que não tem fé, ela recua, ela se acovarda. E aí que a aprovação mostra quem é de Deus e quem não é. Por que Deus prova a pessoa? Porque Deus não quer alguém andando com Ele que não esteja 100% corpo, alma e espírito. Deus só quer pessoas que estejam se entregando a Ele inteiramente. Deus não quer pessoas que o sigam parcialmente. Ou pessoas que digam: isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. O que é meu eu não dou para Deus não. Deus não quer gente assim. Abraão pensou: eu vou oferecer o Isaac. Mesmo que eu sacrifique o meu filho, eu creio que este Deus é poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Eu voltarei com este meu filho. E ele caminha 3 dias. Olha só, o Abraão, o Isaac, o jumentinho, a lenha que está sobre o jumento, as brasas, o fogo, porque depois que o holocausto era feito, se colocava fogo sobre o sacrifício, para que a fumaça subindo representasse que aquela oferta estava indo para Deus. E Abraão está levando o cutelo também, que era para fazer o sacrifício, sangrar a vítima. Só que a vítima é Isaac, e o Isaac não sabe. 3 dias depois de caminhada, eles avistam o Monte Moriá. O Abraão diz assim para os criados: vocês fiquem aqui com um jumento. Eu e o meu filho vamos subir este monte para adorar a Deus. Esperem que a gente volta. Olha a fé de Abraão. Abraão diz: esperem até que a gente volte. O que Abraão está acreditando? Que ele vai lá em cima do monte, ele vai sacrificar o Isaac, mas ele não vai descer o monte sozinho. Quando ele falou: espere até que a gente retorne, ele está dizendo: pela minha fé, eu vou voltar aqui com Isaac. Você está entendendo isso? É um agir de fé, é uma coisa particular. Então os criados obedecem e ficam ali com o jumentinho. E por que Abraão não levou o jumento? Já que precisava do animalzinho para carregar a lenha do holocausto. Por que Abraão não levou o jumento? Porque se ele estivesse levando o jumento e o filho junto, o Abraão iria ficar pensando: poxa, não está certo eu sacrificar o Isaac, né? É meu filho único, eu amo tanto, desejei tanto este meu filho. Ele é tudo que eu tenho de mais importante e precioso na minha vida. Eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu oferecer o Isaac, eu vou oferecer o jumento. Eu podia sacrificar o jumento. Então ele deixou o jumentinho ali. E ele pegou a lenha que estava no jumento e colocou nas costas do filho dele. E quando Isaac pegou aquela lenha e colocou nas costas, o que é que te vem à mente? Cerca de 2000 anos depois, Jesus, com a lenha nas costas, subindo o Monte Calvário, não é? Deus sacrificando o próprio Filho em favor da humanidade. E o que foi que Deus fez com o Filho que Ele sacrificou? Ele fez aquilo que Abraão esperava que Deus fizesse. Ressuscitou dos mortos. Você está entendendo?
Todo sacrifício que Deus pede para uma pessoa nunca gera prejuízo, porque aquilo sempre vai voltar melhorado. Então Isaac está com a lenha nas costas, subindo o monte Moriá, e com o seu pai. O seu pai tem nas mãos o cutelo, e na outra ele carrega uma espécie de lanterna com as brasas, o fogo. Quando eles estão quase chegando no topo do monte, o Isaac chega lá, coloca a lenha e fala: pai, a lenha está aqui, o fogo está na tua mão para queimar o holocausto, o cutelo está aí para sangrar a vítima, mas cadê o holocausto? Cadê o holocausto? O olhar que Abraão deu para o filho dele fez Isaac compreender que ele era o holocausto. Aquele foi um momento dramático. Você sabe por que Isaac foi muito abençoado e se tornou herdeiro de Israel, dono de um país? Porque Isaac, naquele momento, podia ter corrido, ele podia ter fugido, ele podia ter resistido, mas ele não fez isso. Ele se ofereceu como holocausto para Deus. O próprio Isaac: eu entendi. Quer dizer que eu sou o holocausto. Amém. É para Deus? Amém. Eu dou a minha vida para Deus. Por isso que Deus vai fazer de Isaac herdeiro de um país. Abraão tem outros filhos, vai ter outros filhos, inclusive com Quetura. Ele tem o Ismael e vai ter filhos com Quetura também. Você pensa que os outros filhos vão herdar um país? Não vão. Só Isaac vai herdar Israel. Por quê? Porque Isaac, quando compreendeu que ele era o holocausto, ele concordou em ser uma oferta viva. Naquele momento, Abraão amarra o filho, coloca sobre a lenha e levanta o cutelo para sacrificar o jovem. Quando ele vai descer o golpe, que ele vai degolar o próprio filho, ele ouve uma voz muito forte atrás dele. A voz de Deus, a mesma voz que tinha mandado ele fazer o sacrifício, a mesma voz que tinha mandado ele fazer a oferta, a mesma voz diz assim para ele: Abraão, não faças mal, menino, porque agora eu vejo que temes ao meu nome. E Abraão, quando ele olha para trás, o que ele vê ali? O cordeiro. O cordeiro que estava preso pelas pontas. Se você ler o texto lá, você vai ler exatamente assim. O cordeiro estava preso lá num espinheiro pelas pontas. Nós sabemos que esse cordeiro é a figura de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus, quase 2000 anos depois de Abraão, vai ser sacrificado na cruz, ele está preso por onde? Pelas pontas. Jesus, na cruz, preso pelas pontas. Você vê como é profético e maravilhoso tudo o que Abraão está vivendo. Deus não quer sacrifício humano. Deus não quer que você pegue o seu filho e sacrifique. O que Deus quer de você, de mim, de Abraão, de qualquer pessoa, é que a gente o ame acima de tudo. Quando a gente começa a dizer, isso não posso, a coisa fica complicada para o nosso próprio lado. Olha, vou te contar um caso interessante, uma experiência minha. Quando eu fiz 40 anos de idade, estou com 56 agora, vou fazer 57 em julho. Quando eu tinha 40 anos de idade, eu resolvi deixar minha agência de propaganda. Vendi a agência, falei, eu vou ficar só na obra agora. Vendi a agência, peguei o dinheiro e coloquei na Paz e Vida. E nada deu certo, nada aconteceu. Tudo que eu fiz fracassou. Vendi um apartamento muito bom que eu tinha no Higienópolis, comprei uma casa na Zona Leste, mais barata, e peguei a diferença em dinheiro e coloquei todo o dinheiro ali na Paz e Vida. E fui gastando todo o dinheiro. Mas eu pensava assim comigo, aquela casa da Zona Leste eu não posso vender. Porque é a única coisa que me resta na vida. Se eu fracassar em tudo,
é para lá que eu irei. Pelo menos eu vou ter um teto para morar com os meus filhos. Então eu dizia, eu posso dar tudo para Deus, menos aquela casa na Zona Leste. Porque aquela casa é tudo que me resta. Se a Paz e Vida não der certo, se eu fracassar, então eu irei para aquela casinha. Porque aquela casinha eu não vendo. Você está compreendendo isso? A minha aprovação era aquela casinha. Eu estive disposto a vender minha agência, disposto a vender um belo apartamento, mas aquela casinha eu falava nunca, aquilo eu não posso vender jamais. Não posso vender aquilo para dar para a igreja. Não posso. Que é tudo que eu tenho. Aquela casinha era a minha aprovação. E eu fracassei. Só sobrou aquela casinha. E tinha um homem que queria comprar aquela casa na Zona Leste. Na época me pagaram $80 mil. E eu queria continuar com o projeto da Paz e Vida e eu não tinha mais dinheiro, eu tinha fracassado. E aquele homem era um japonês e ele queria comprar a minha casa na Zona Leste. Ligava toda semana e eu dizia, aquela casa não está à venda, procure outra. Mas toda semana o japonês insistia. Eu nem atendia, mandava dizer, responda que aquela casa não está à venda, manda ele procurar outra. Tem tanta casa na Zona Leste? O que ele quer a minha? Mas eu queria continuar o projeto da Paz e Vida e eu precisava de mais dinheiro. Aquele japonês insistiu tanto que chegou uma hora e eu disse assim, eu vou vender aquela casa da Zona Leste. E eu vendi por $80 mil que ele me deu em dinheiro. Naquela época, era um bom dinheiro. Eu falei, bom, agora eu vou usar esse dinheiro na Paz e Vida. E fui usando e nada acontecia. Fui usando e nada acontecia. E tudo que a Paz e Vida tinha para pagar, eu dizia para a tesoureira, pega dos $80 mil. Ah, tem uma gráfica para pagar, pega dos $80 mil. Ah, tem aluguel para pagar, pega dos $80 mil. Ah, tem uma despesa de luz para pagar, pega dos $80 mil. Tudo que tinha para pagar, mandava pegar daquele dinheiro. Chegou um dia que acabou os $80 mil. Vieram com uma despesa para pagar, e eu falei, pega dos $80 mil. E aí me responderam, que $80 mil, pastor? Não tem mais nenhum dólar, não. Eu falei, como não? Pastor, acabou tudo. Como acabou? Acabou, pastor, não tem mais nenhum dólar aí. Aí eu fiquei zonzo. Falei, fracassei. Não tenho agência de propaganda, não tenho apartamento, não tenho casa na Zona Leste, não tenho $80 mil. Paz e Vida é um fracasso, não tenho nada. E a vida acabou. Fui dormir naquela noite. Fui dormir e naquela noite eu tive um sonho. Tive um sonho com o Senhor. E eu olhei e ele veio numa direção assim. Quando eu vi, eu reconheci, sabia que era ele. E fiquei feliz, olha o Senhor. E ele veio andando na minha direção assim. E ele tinha, na altura dos joelhos, um tesouro vivo que andava com ele. Conforme ele vinha andando, aquele tesouro vinha andando assim com ele. Ó. Aquele tesouro se movia, brilhava, faiscava. Eu via muita coisa dourada, sabia que era ouro. Eu via pedras verdes, vermelhas, amarelas. Por isso que eu tenho certeza que o nosso sonho é colorido, porque eu lembro do colorido até hoje. Ele estava todo de branco e andando, e aquele tesouro na altura dos joelhos. E ele chegou na minha frente sorrindo. E olhando para ele, aquele tesouro brilhando assim. Ele olhou para mim e falou assim, você está vendo isso daqui? Aí eu olhei, né? Ele falou, tudo isso é teu, porque tu não me negaste nem aquela casa da Zona Leste. Essa é a aprovação. Chega uma hora que Deus prova a gente. Tem coisas que a gente não quer dar para Deus. Tem coisas que a gente não quer oferecer para Deus. Quando a pessoa se nega a dar para Deus ou oferecer para Deus, ela não passou na aprovação.
Ela não acreditou em Deus, ela não confiou em Deus. E perdeu a oportunidade de ser mais abençoado do que já foi. Abraão, quando ele ofereceu ali o Isaque, Abraão estava fazendo aquilo para Deus. Ainda que ele não quisesse no seu íntimo fazer aquilo, ele estava fazendo. Eu também não queria vender a casa da Zona Leste, mas acabei vendendo e dando para a igreja. Abraão, mesmo que ele não quisesse dar o Isaque, ele estava ali obedecendo. Foi isso que fez aparecer o cordeiro atrás dele e que fez com que Abraão conhecesse Deus de uma maneira nova. O que Abraão conheceu ali em Deus? Abraão já era um homem abençoado, Abraão já era um homem rico, Abraão já tinha uma família, Abraão já era um homem com prestígio, mas ele não conhecia Deus como Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Você ainda não conhece Deus como Deus da provisão. Você só vai conhecer Deus como Deus da provisão quando você ouvir a provação e dar para Deus aquilo que você não quer dar. Aquilo que você quer guardar para você. Aquilo que você diz, isso eu não dou de jeito nenhum. Você só vai conhecer Deus como Yahvé Jiré, o Deus da provisão, quando você der. E veja só, voltando para o meu caso. Depois desse sonho, eu tive uma intuição para eu ir numa rádio comprar spots. Eu ainda tinha o CNPJ da minha empresa, da agência de propaganda. Eu pensei, eu vou lá, vou contratar spots, é aquela propaganda de 30 segundos, não é? Vou comprar uns 10 spots por dia durante 15 dias e vou ver se aquela rádio fatura para mim usando o CNPJ da minha agência. Eu, com essa ideia, fui para lá. O diretor da empresa nem olhou no meu rosto. Ele falou, a gente não vende spot aqui. Eu falei, como assim? Toda rádio vende spot. Ele falou, não, aqui a gente só vende horário. Horário como? Ele falou, eu te vendo meia hora de rádio, 1 hora de rádio, e você me paga e faz o teu programa. A gente só vende tempo, a gente só vende horário. Se você quiser, tem um pastor que não está aguentando pagar, ele vai sair do ar amanhã. O programa dele é das 9 da manhã até as 9h30. Se você quiser, eu te vendo o horário dele. Eu falei, só por curiosidade, quanto custa meia hora? Naquela época ele falou assim, $5.000. E eu não tinha mais nenhum dólar. Eu pensei, puxa vida, se eu tivesse $5.000, eu iria experimentar essa ideia, que eu não experimentei ainda. Eu falei, você fatura para mim? Fatura para minha agência? Tem o nome limpo, CNPJ limpo. Ele falou, aqui a gente não vende fiado para pastor. Pastor aqui tem que pagar adiantado. E eu não tinha mais $1 para dar para ele. Aí eu lembrei de um cliente que me devia $100.000 em mercadoria. Aquele cliente não me pagava com dinheiro, ele pagava com produtos. E eu tinha $100.000 em produtos com ele. E convenci o diretor da rádio a fazer uma permuta, aceitando mercadoria como primeiro pagamento. Ele falou assim para mim, eu vou aceitar isso só por 1 mês. Só o primeiro mês. Você vai ficar no ar 1 mês. Eu vou aceitar esse pagamento com produto para apenas 1 mês. Mas no segundo mês, se você não tiver $5.000 para me dar, eu vou te tirar do ar. E eu pensei assim, daqui 30 dias Deus proverá. Aí ele me deixou entrar no ar, fazer 1 mês de programa. E eu fazia a reunião, falava para o povo dar a oferta, o povo dava a oferta, eu pegava aquele dinheirinho que entrava, ia na Avenida Paulista, numa casa de câmbio, e comprava dólar. Comprava $30, $50, $100, o que desse para comprar eu comprava em dólar, $125. O que desse para comprar eu ia comprando. Quase todo dia eu ia na Avenida Paulista trocar real por dólar. Ia juntando os dólares. Porque o camarada foi claro. 30 dias depois ele queria $5.000. E eu fui comprando dólar e guardando, comprando dólar e guardando. Quando deu exatamente 30 dias, eu peguei o dólar que estava juntado ali e fui contar.
tinha exatamente $5.000. Eu peguei os $5.000 e levei lá para a rádio. Dei para ele, de propósito ficar mais 30 dias no ar. Foi assim, o Deus da provisão. Você quer conhecer o Deus da provisão? Você tem que passar pela provação. Olha, vamos reler aqui Hebreus 11, versículo 17, 18 e 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu primogênito. Prestou atenção no detalhe? Aquele que recebeu as promessas. Deus já não fez muita promessa para você? Quem já recebeu promessa de Deus aqui? Tem muita promessa de Deus na tua vida, não tem? Todos nós gostamos de receber a promessa de Deus. Mas essas promessas só se realizam quando você é provado e aprovado. Quando você tem a coragem de acreditar em Deus, mesmo que isso sangre você, mesmo que isso doa em você. Olha aqui, ó. Aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Ofereceu o que tinha de mais precioso. No meu caso era a casa da Zona Leste. Os $80.000 ali. Deus tem trabalhado de uma maneira tão maravilhosa que eu fico abismado. Fico abismado como Deus prova as pessoas. Até hoje, na minha vida, é desta maneira. Tem despesa para pagar. Coisas monstruosas. São despesas brutais. E todo mês, o Deus da provisão arruma o recurso. Todo mês. Por que eu confio que Deus sempre vai arrumar o recurso? Porque eu tenho visto Ele agir assim comigo desde o ano de 1995. Desde 1995 tem sido assim. Tem a despesa, não há o dinheiro. Na última hora aparece tudo. Tem o desafio, a gente encara. Na última hora Deus providencia tudo. Sabe por que Deus socorre? Eu creio que Ele vai continuar socorrendo. E eu quero que você creia que se você tiver coragem de fazer isso, Ele vai te socorrer também. Porque Deus disse assim para Abraão, logo depois que Abraão olhou para trás e viu o cordeiro preso pelas pontas ali no meio do mato. Deus falou assim, Abraão, por mim mesmo eu jurei. Olha, que deveras te abençoarei. E grandissimamente te multiplicarei, como as estrelas que estão no céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Veja, do mesmo modo que Deus jurou para Abraão e vem cumprindo até hoje com Israel, o que Deus prometeu para mim, Ele vem cumprindo até hoje, desde o ano de 1995. Deus não está dizendo, eu vou te livrar só agora. Se você passar pela aprovação, se você tiver a coragem de viver pela fé, você vai viver esse milagre da provisão, não é só por um dia, por um mês, ou por uma vez, ou algumas vezes. Vai ser sempre. Amém? Vai ser para sempre. Quem foi que deu a riqueza de Abraão? Quem? Deus. Quem foi que deu as centenas de empregados para Abraão? Quem foi que multiplicou o gado de Abraão? Quem foi que deu vitória na guerra para Abraão? Tudo foi Deus que deu. Quem foi que deu o Isaque para Abraão? Porque um homem de 100 anos não pode ser pai. Você vai desculpar. Foi Deus, foi milagre de Deus. Então, Abraão, ele compreendeu tudo que eu tenho foi Deus que deu. Eu vou dar para Deus o que Ele me deu. E veja que na hora que Ele vai dar o Isaque, Deus dá o cordeiro. É Deus que provê tudo. Você está entendendo isso? Não é a gente que provê para Deus. É Deus que provê para a gente. Você sabe por que tem muita gente vivendo na miséria? Porque a pessoa não tem coragem de acreditar no Deus de Abraão, o Deus da provisão, Yahvé Jiré. A pessoa faz as coisas com medo.
Eu não vou dar isso não, porque se eu der isso vai me fazer falta. Eu posso dar qualquer coisa para Deus, menos isso aqui, porque isso aqui é que eu tenho de mais caro, de mais precioso. Esse dinheiro na poupança, nem pensar, eu estou juntando faz anos para comprar uma casa. Quanto mais precioso for aquilo que você não quer dar, mais importante é a aprovação. Essa é a tua aprovação. Quando a pessoa resolve criar coragem, olha, isso mexe com Deus de uma tal maneira que Deus faz exatamente isso. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Eu estou tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje a despesa da Paz e Vida, que começou com $5.000 por mês de rádio, eu vou falar só de rádio, viu? Só uma rádio em São Paulo é 400 mil por mês. Uma série de despesas que a rádio paga. Hoje a nossa despesa de rádio é muito, muito maior que aqueles primeiros $5.000 de meia hora de programa que eu comprei. Mas sempre Deus tem provido toda a quantia no momento exato. Você tem que começar a viver pela fé. Você não pode falar assim para Deus, me dá o dinheiro antes que depois eu faço. Tem gente que fala assim para Deus, eu vou dar o dízimo quando eu ganhar bem. Por enquanto eu não posso dar o dízimo porque eu ganho pouco. Muita gente fala assim. Tem gente que fala, eu não posso dar essa oferta de Abraão porque eu preciso desse dinheiro. Tem gente que fala assim. Aí a pessoa não passa pela aprovação. Mas quando você passa pela aprovação, quando você mostra que confia em Deus, Deus jura por Ele mesmo, Ele se compromete em te abençoar. E não vai ser uma primeira vez, nem duas vezes, vai ser sempre. Diga amém. Amém? Agora vamos ficar toda a igreja de pé. Toda a igreja de pé. Uma coisa que Deus me mandou fazer, e eu tenho que fazer para sempre. O dia que eu deixar de fazer isso, além de me dar uma bronca, Deus pode tirar o que Ele me deu. Deus me mandou pregar o evangelho e ganhar almas. Eu tenho que pregar, e eu não posso fazer nenhum tipo de pregação, seja para que quantidade de pessoas for, auditório pequeno ou grande. Eu não posso fazer qualquer reunião, o Espírito Santo me deixou isso bem claro. Eu não posso fazer qualquer reunião sem perguntar quem quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque não adianta nada toda pregação se não tiver o convite para a pessoa entregar a vida para Jesus. Para a pessoa ser salva. Para ela ter o nome dela escrito no livro da vida do Cordeiro. A história de Abraão e Isaac é a própria história de Deus também e de Jesus Cristo. Abraão era o pai, Isaac representa o Cristo. Só que o nosso Pai Celestial, ele foi até o fim. O Pai Celestial não deixou Abraão sacrificar o filho lá no Monte Moriá. Mas o nosso Pai Celestial foi até o fim. Você sabe o que é ter poder para interferir e não fazer nada? Se você visse uns bandidos ou malfeitores pegando o teu filho, segurando ele, batendo muito, você não iria reagir para tentar ajudar o teu filho? Fala sério. Qual o pai, qual é a mãe que vendo o filho apanhar, sofrer na mão de malfeitores, não tenta ajudar? O pai arrisca até a vida. Estão batendo no meu filho, para com isso! Você enfrenta até o bandido. Uma mulher vira uma leoa se ela ver alguém maltratando um filho dela. Você sabe o que é o Pai Celestial ter visto aqueles brutamontes, covardes, açoitarem o filho dele, deixando o seu corpo retalhado inteiramente, sangrando? E esse pai podia segurar o chicote do carrasco e ele não segurou? Você sabe o que é o Pai Celestial ver
O filho santo, bom, puro, o melhor filho que um pai poderia ter, ser deitado em cima do madeiro e pegarem pregos enferrujados e com sadismo pregarem o filho no madeiro, sendo que este pai poderoso podia ter segurado a marreta, podia ter dito: ninguém vai crucificar meu filho, não. Você sabe que um pai poder impedir uma coisa e não impedir? Fazer o sacrifício, deixar o sacrifício acontecer. Por que o Pai Celestial deixou o filho dele passar por tantas torturas e morte horrenda na cruz, deixando o filho agonizar das 9 da manhã até as 3 da tarde, vazando sangue o dia inteiro, debaixo de um sol forte, com sede? Por que o pai deixou o filho dele morrer daquela maneira? Por causa do poder do sacrifício. Porque aquele sacrifício era tão grande. O pai estava fazendo o sacrifício e o filho concordando com o sacrifício, porque sabia que era a vontade do pai. Assim como Isaac concordou em ser sacrificado lá no Monte Moriá, Jesus concordou em ser sacrificado no Monte Calvário. Assim como Isaac herdou Israel, Jesus Cristo herdou o céu e a terra, todo o universo. E por que o Pai fez o sacrifício? Como oferta por você. E o Pai sabia que no terceiro dia ele iria recobrar o filho, agora com um corpo que não pode mais morrer. O teu sacrifício sempre volta melhor para você. Tudo que eu dei para Deus sempre voltou multiplicado, muitas vezes mais. Mas eu tenho o coração na obra. Se Deus me retribuir e me der agora em retribuição 10 milhões de reais, eu vou imprimir livro até não acabar mais e distribuir de graça para todo mundo. Deus sabe que Ele pode botar o dinheiro que for nas nossas mãos, que nós vamos utilizar na obra. Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Quando você faz o sacrifício para Deus e mostra para Deus que o teu amor é maior do que tudo, Deus vai te abençoar grandemente. Tudo vai voltar sempre melhor para você. O pai sacrificou o filho porque sabia que o filho iria voltar para ele 3 dias depois com um corpo glorificado que não pode mais morrer. Hoje, qual é o convite que você tem que atender? É receber Jesus. O Pai deu Jesus para você e você diz: obrigado, Pai, eu quero. Eu quero Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você recebe o que Deus está dando. Deus amou você de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus não quer que você morra jamais. Deus quer que você viva para sempre. Para isso foi o sacrifício de Jesus, para gerar vida eterna para você. Você só vai ter bênçãos em servir este Deus. Você finalmente vai ser uma pessoa feliz de verdade. Sabe essa tristeza que você carrega? Essa dor, essa mágoa, esse pesar, esse vazio. Se você receber o que Deus te deu, se você receber Jesus agora, Ele vai preencher esse vazio. Ele vai tirar essa tristeza do teu coração. Ele vai arrancar toda a raiz de amargura. Ele vai sarar todas as tuas enfermidades. Ele vai tirar o teu tormento. Ele vai tirar a tua falta de paz. Ele vai arrancar todos os teus vícios. Ele vai tirar tudo que te atrapalha. Ele vai fazer de você uma pessoa feliz de verdade. Porque Ele disse: eu vim
para que todos tenham vida e a tenham em abundância, vida transbordante, vida de verdade. Olha para mim, vou fazer esse convite. Se você levantar a mão para entregar a vida para Jesus, eu vou orar por você. E hoje você vai voltar para a tua casa totalmente transformado, transformada. Você vai dormir bem, você vai ter paz, você vai sentir a presença de Deus. Olha para mim, quantos aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus. Vem aqui para frente, por favor. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Você dá a mão e parabéns. Mas o Espírito Santo de Deus quer chamar mais pessoas aqui. Pessoas que ainda não se entregaram corpo, alma e espírito para Ele. Quando eu era novo convertido, eu tinha 20 anos. Toda vez que eu ouvia o pregador perguntar quem quer entregar a vida para Jesus, eu levantava a mão e ia para frente. Sabe por quê? Porque eu não entregava a vida para Jesus de verdade. Aí a minha vida continuava igual lá fora. Quando a gente entrega a vida para Jesus, tem que ser por completo, corpo, alma e espírito. Talvez você ainda não fez essa entrega total. E eu quero que você faça. Porque essa entrega total, corpo, alma e espírito, vai fazer a diferença na tua vida. Faz que nem esse moço está fazendo. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Porque quem se humilha será exaltado. Eu quero chamar aqui na frente. Vem, vem, querida. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. A melhor coisa que você está fazendo, viu? Porque quando a gente se entrega para Ele, Ele recebe a gente. Aí vem sobre nós um poder que nos transforma em filhos de Deus. Eu quero chamar aqui também você que está sem igreja. Você que não tem igreja nenhuma. Pastor João Ribe, eu não tenho denominação nenhuma, não estou frequentando igreja nenhuma. Você não pode continuar desse jeito, não. Você precisa estar ligado no corpo de Cristo. Então você que não tem nenhuma igreja, você que está afastado, afastada, cria coragem, vem para cá. Vem pra cá, vem. Isso. Vem, tem mais gente. Fico feliz por vocês. Pela coragem que vocês estão tendo em entregar a vida para Jesus. Tem mais alguém que quer vir para frente? Aproveita agora. Pastor João Ribe, eu gostaria de pedir perdão a Deus por algumas coisas erradas que eu andei fazendo. E que estão me enfraquecendo espiritualmente. Eu quero mostrar para Deus que eu tenho arrependimento. Eu quero pedir perdão para Deus. Então faz o seguinte. Se tem qualquer acusação na tua vida, não precisa me contar o que é, não. Vem para cá que nós vamos orar. Você vai voltar para tua casa alegre hoje. Você vai voltar para casa com a certeza do perdão e com a alegria da tua salvação. Vamos aplaudir mais ao nosso Senhor. A gente está numa caminhada. Preste atenção nisso. Durante esse trajeto, nós podemos fazer coisas certas e erradas. O Abraão mostrou isso. Ele agiu certo quando resolveu obedecer à voz de Deus, saindo da Babilônia e indo para a terra que Deus tinha mandado. Mas ele agiu errado quando ele resolveu isso por conta própria, sozinho, para o Egito. Não é? Abraão fez muitas coisas certas, mas ele agiu errado quando ele resolveu fazer um filho em Agar, e nasceu o Ismael, que gerou o povo árabe, que só pensa em destruir os judeus. Você acha que Abraão queria isso? Você vê? A gente, nessa caminhada, faz coisas certas e coisas erradas. Mas você sabe o que é importante? É você ter a humildade. Como
como você está fazendo agora, de reconhecer que errou e querer consertar o teu erro. Errei, fiz coisas que eu não devia ter feito, mas agora eu quero me consertar com Deus. Isso que é importante. Aí Deus vem e conserta os teus erros. Se tem mais alguém na igreja que reconhece, pastor, eu fiz algumas coisas que eu não devia ter feito, errei, teve consequências, quero pedir perdão a Deus e quero que Ele conserte o que eu fiz. Quer vir para frente então? Vem para cá. A gente vai orar. Deus corrige os nossos erros, mas quando a gente mostra arrependimento, viu? A gente não pode nunca, vamos nos ajoelhar aqui, a gente nunca pode fingir que está tudo bem quando não está. A gente nunca pode querer aparentar uma coisa que não é, principalmente diante de Deus. É besteira, porque Deus conhece o nosso coração, né? O que Deus gosta de ver é uma pessoa humilde, que erra, reconhece e pede perdão e se conserta. É isso que Deus gosta de ver. E aí Deus começa a consertar os teus erros, corrigir a tua vida, te abençoar. Você está fazendo a coisa certa, pode acreditar. Amém? Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. A igreja continua de pé. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero que o Senhor conserte a minha vida, os meus erros e os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas transgressões